Oiê! Está começando mais um Corta pra elas! E hoje a gente recebe uma mulher que durante mais de 2 décadas entrou na casa de milhares de pessoas, levando informação, credibilidade e foi o rosto mais marcante do jornalismo de Londrina. Mas depois de uma carreira de tanto sucesso, ela decidiu fechar um ciclo, deixar a televisão e começar uma nova história. E hoje a gente vai descobrir os bastidores dessa decisão, os desafios dessa mudança e conhecê-la além das câmeras. Hoje o nós- Corta é com Patrícia Pivetta, corta pra ela! Patrícia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, É uma por honra. estar aqui com a gente. Estamos nervosas em ter você aqui. Imagina. Né? E como eu disse pra você quando eu te convidei, você é um exemplo e uma inspiração pra gente. Nossa, Então a referência. gente está muito feliz de ter você aqui. Eu só agradeço. Aliás, eu vou gravar esse começo de pódio aqui para ouvir na minha casa quando eu estiver um pouquinho triste, porque são Isso. palavras muito gentis e Mas de são verdade. sinceras. Muito, muito São obrigada. sinceras e de coração. E a gente tá nervosa, porque Sim. Que isso, além de ser uma imagina. referência, você sempre esteve dentro da nossa casa, né? Então é Sim. a sensação que dá também de uma intimidade, porque foram muitos anos, né, ali na frente da TV. Mas mais muito uma vez, tempo. muito obrigada. Eu agradeço, de verdade. Patrícia, e sendo jornalista há tanto tempo, como é que é pra você estar sendo entrevistada, ao invés de estar entrevistando as pessoas? Para falar bem a verdade, eu gostaria de estar aí, onde vocês estão, Então. né? Porque por muito, muito, muito tempo eu fiz isso, né? Era um hobby e eu recebia para isso. Eles me pagavam para entrevistar pessoas, né? E eu adoro contar histórias. E para contar histórias, a gente precisa olhar no olho das pessoas e tirar delas o essencial delas, né? Daquele assunto que elas têm para te passar, para você construir a sua reportagem, para você construir a sua entrevista, se for uma entrevista ao vivo, né? Então, assim, o meu cérebro está acelerado aqui, porque eu queria estar aí, fazendo as perguntas. Imagina. Foi muito tempo fazendo isso, né? E você sempre sonhou em ser jornalista? Não, Não! não. Eu não tenho ninguém, não tenho nenhum jornalista na minha família, nem do lado da minha mãe, nem do lado do meu pai. Também na minha adolescência, início de juventude, eu não tinha nenhuma referência no cenário nacional de algum jornalista que eu quisesse me inspirar. Para ser bem sincera, eu decidi que eu ia fazer jornalismo na UEL no ônibus, quando eu saí de Arapongas, onde eu morava, para vir até a UEL. Na época, a gente fazia inscrição aqui, uma coisa assim. Eu sei que ali, no ônibus, eu decidi que eu ia fazer jornalismo, porque eu me lembrei que no ensino médio, uma professora de português, de vez em quando, falava que a minha redação era boa. E que então, será que eu nunca tinha pensado em ser jornalista, né? Ela me perguntava. Eu, ali no ensino médio, sem muita referência de nada, passou. Aí no ônibus eu lembrei, porque eu não tinha nenhuma outra Nada, você veio pra cá carreira no ideia. escuro. em mente. Eu lembrei daquilo e falei, tá, você é jornalista. Mas eu acho que eu tentaria fazer bem, ou muito bem, qualquer profissão que eu decidisse adotar, né? Eu ia dar o meu melhor, ainda que não ficasse melhor, mas eu ia dar o meu melhor em qualquer profissão que eu escolhesse seguir carreira. E mesmo depois que você escolheu o jornalismo, você nunca veio assim, tipo, e se eu tentasse tal coisa Não, ou não? Ou a não. paixão veio ali na faculdade? A hora que eu decidi ser jornalista, eu decidi e estava decidido. Na sua época também era bem difícil o vestibular, assim, Era, a concorrência? era. Porque Era jornalismo sempre foi extremamente concorrido. completamente- Era muito concorrido. Na época, era o quinto, acho que era o quinto, quarto, é quinto bastante. curso mais concorrido. E tinha concorrido, pouca né? vaga, né? Uhum, Eram acho que 20 ainda tem, vagas. Eram 20 vagas. É. Na época que eu fiz ainda era 10, porque era aqueles vestibulares que tinham no meio do ano. aham. Nossa, era mais difícil ainda. O meu era 20, mas era uma vez só. Uhum. Então foi bem concorrido. E aí, quando saiu o meu nome no rádio, né? Ficava todo mundo ligado no rádio, nossa, que alegria.
Aí ali eu falei, eu vou ser jornalista E a melhor, e ponto final. né? Não sei daí, né? Mas e como foi foi assim. ali na faculdade? Você já, desde o começo, já gostou de tudo dentro do jornalismo? Rádio, TV, como é que foi? Eu gostei de quase tudo dentro da faculdade. O que eu, na faculdade, no auge da minha decisão de jovem, decidi é que eu jamais faria TV. Não, não é possível. TV não. Olha o karma voltando, né? Falei, não, TV não é minha praia, né? Eu não vou para frente de uma câmera. E eu me lembro muito bem quando eu decidi isso. Já foi ali nos primeiros meses da faculdade, a professora Flora dava telejornalismo para a gente ali na UEL. E a primeira prova, a gente tinha que fazer 3 funções. Uma hora eu era o repórter cinematográfico, depois fazia o rodízio, eu era repórter, depois rodava, eu fazia a iluminação. Aí já comecei a tremer, né? Falei, nossa, repórter, não vou conseguir, né? Aí primeiro fiz iluminação, deu tudo certo, depois rodou, aí eu fui lá para repórter cinematográfico. Aquela ali câmera pesada, no meio, grande, aquela câmera gigante. enorme, e assim, tal. no ombro. A hora que chegou a vez de eu gravar a passagem, que foi um textinho de 5 linhas que eu fiquei uma semana decorando, passagem é a hora que o repórter aparece no ar, né? Falando, né? Alguma coisa da reportagem. Naquele momento, eu comecei a tremer, a voz não saiu, me embargou tudo. Eu comecei a chorar, fiquei muito brava. Olhei para a Flora, a professora, falei, por que eu tenho que fazer isso? Eu Meu jamais vou Deus. fazer televisão na minha vida. E daí saiu a nota na semana seguinte. Aí eu tirei 3. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse 3? Foi a nota mais baixa que eu tirei em toda a minha E vida ela de foi bem estudante. legal, né? Por Me deu você 3 ter ainda. chorado, Eu né? acho que ela me deu 3 pelas outras 2 funções, também tinha iluminação, outra função, é verdade. ela foi gentil, deu Foi 3. boazinha. E você sempre foi assim, boa aluna de querer boas notas? Sim, Então, eu era aluna que sentava lá na primeira CDF, fila, entendeu? A aluna Então, isso para exemplar. tirar esse 3 aí foi 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 marcante. lamentável. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Estou na faculdade, tirei um 3, se eu continuar assim, eu reprovo, né? Uhum. Daí eu fui aprendendo a fazer, mas por obrigação, né? Porque eu não Demorou ia pra ser, pegar gosto. eu não ia ser jornalista de Você TV. acabou a faculdade ali no dia da formatura? Não, vou Eu, pra TV. não, eu queria rádio, eu queria assessoria de imprensa, Impresso. impresso, qualquer coisa, mas TV eu nem pensava. Até que uma amiga minha que estava em Maringá, na Bandeirantes em Maringá, Daniela Fernandes, repórter hoje aqui em Londrina, estava lá nesta vaga de repórter e saiu para ir para uma outra emissora, numa outra função, Outro que era para ela cargo. mais interessante naquele momento. E ela me ligou, Patrícia, você quer essa vaga minha de repórter aqui na Band, em Maringá? Posso te indicar? Falei, não, amiga, Não, tô TV também, não. obrigada. imagina, TV não. Ela falou, Patrícia, ó, você vai receber o piso aqui, piso salarial. Eu falei, quanto é? Era, na época, 975, 976 reais, por aí. Era um bom valor para a época, né? O nosso salário foi se desvalorizando muito ao longo dos anos, mas na época era bacaninha. Eu falei, nossa, tudo isso? E você estava meio recém-formada ainda, né? Foi o ano seguinte, 6 meses depois. Morando com os pais? Não, ainda? morando Você já aqui em morava Londrina. sozinha? Eu dava aula de inglês ali, Uhum, pagava você malemar e porcamente o meu aluguel, mas meus pais ainda me ajudavam. É, daí pra lá ganhando um piso. É. Começou Falei, a ficar interessante. poxa, eu vou para lá, pensei, né? Eu vou trabalhar 2 meses, eu vou ganhar quase R$ 2.000. Aí Olha eu volto só. para Londrina e tem mais tempo para procurar alguma coisa que me dê mais paixão, né? Aí eu fui, cabelo era aqui atrás, grande, cacheado. Aí eu comecei a cortar o cabelo, porque hoje é bem mais tranquilo, né? Você ter diferentes visuais na TV, mas eu tinha um cabelo grande, era meio alto e tal. Falei, nossa, vou começar a cortar. Fui cortando, subindo, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Daí eu fui fazendo, aprendendo, me adaptando, recebendo muita ajuda também dos meus colegas, né? Do repórter cinematográfico, que já estava na Band há muito mais tempo do que eu. Foram me auxiliando e eu falei, deixa eu aprender isso aqui, né? Não parece prática assim tão agora, né? difícil. Não é. Aí foi ficando. E isso Era você uma já entrou no ar, assim, já de repórter, já nada entrei no ar. bastidores. Não, já cheguei na vaga de repórter. Na época, a Band de Maringá tinha uma estrutura bem enxuta, era uma equipe de reportagem de manhã, uma equipe de reportagem à tarde.
Uhum. E ali eu não me lembro, acho que eu trabalhava à tarde. Aí fiquei ali um ano e pouquinho. Então era puxado, você Era teve um puxado. intensivão ali para Foi, aprender. e aprendi no ar, né? Eu aprendi fazendo, né? Claro, eu trouxe a bagagem Não, mas o Da nervoso Era da primeira muito- vez que você aparece no ar de Nossa, verdade, né? É complicado. coração acelera, né? É tudo Aham. diferente, né? Que aí você se vê, você se ouve. O som que eu ouço aqui não é o som que sai da TV, né? É diferente, tem uma diferença. Então era tudo diferente. Daí eu fui vendo que talvez desse certo, ficar mais um tempo. E fui ficando. Aí 1 ano e 3 meses depois, o pessoal do SBT em Uhum. Maringá me chamou para trabalhar com eles. Fiquei ali aproximadamente 1 ano. E aí, em 1999, a RPC, afiliada da Globo lá em Maringá, também me chamou. Olha, a gente acha que você tem o perfil para trabalhar com a gente, tal, não sei o quê. Aí eu fui. Nossa, e pra Globo é. Nossa, foi. Até hoje, hoje ela é é- assim, imagina naquela Foi época, muito né? bacana. E teve uma situação interessante ali. Eu alio sorte a uma chefia muito presente e muito atuante que eu tive ali Isso é muito no importante, começo da né? carreira. Esse meu chefe, José Nascimento. Eu não tinha cumprido o prazo de experiência ainda, que são 3 meses, Uhum. né? 1 mês e meio, antes de completar 2 meses, teve um vendaval muito grande numa cidade, eu não me lembro se era Sabalde, Astorga, uma das Ali por duas, perto. ali por ali. E era Maringá que fazia essa cobertura. Isso foi no fim de tarde, a minha equipe estava trabalhando ali, e aí a minha equipe foi designada para ir para esse vendaval. Nós chegamos lá com todos os nossos equipamentos, tal, mas já estava escuro. Aí começamos a fazer a reportagem, até os nossos equipamentos perderam né, a iluminação, acabou a bateria, porque tinha muita coisa para mostrar, tinha muito estrago, era árvore caída para tudo quanto é canto. Então, a situação ali estava bem ruim. Uhum. Umas 10, 11 horas da noite, eu peguei o telefone, liguei para o meu chefe e falei, olha, Nascimento, eu acho que a gente tem que voltar aqui amanhã, o nosso equipamento já acabou a bateria e a situação aqui é muito grave. Daí ele falou assim, Patrícia, você pode voltar aí para ir amanhã? Sua equipe pode voltar? Pergunta para eles. Todos nós podíamos. Naquela época, a gente não tinha assim aquele descanso certinho, tudo correto, 10, 12 horas, era diferente, né? E era muito legal. Era muito legal. A gente falou, claro, voltamos para Maringá, 5 horas da manhã, a gente já estava de volta na emissora. Então, a gente chegou ali, tipo, meia-noite, fomos para casa, tomamos banho. Dá Tomar uma um banho, carregar o descansadinha, material né? de bateria. Dar uma dormidinha, pegar- voltar. Daí voltamos para a emissora, pegamos o carro, voltamos para a cidade, terminamos a reportagem. No meio da reportagem, toca o meu celular. Era esse meu chefe, José Nascimento. Patrícia, como é que está a situação aí? Expliquei. Você pode gravar 2 passagens? Você já gravou uma, né? Já. Grava mais uma? Aí eu, por quê? Aí ele falou assim, porque eu estou oferecendo a sua reportagem para o jornal hoje. Cara, olha, acho que meu coração Caramba. mudou Ai, do lugar. arrepiei. Acho que meu coração mudou de lugar, porque a gente tinha era um protocolo, você entrava, depois de um tempo você começava a então você começava a fazer reportagens locais, depois de algum tempo você fazia reportagem estadual, depois de, né, se desse certo, aí sim que você fazia para uma reportagem, né, para a rede nacional. Claro. E deu certo, eu gravei a passagem, aí fizemos o texto, tal, cheguei na redação, gravei o texto e a reportagem entrou no Jornal Nacional. Olha, Foi a minha que primeira legal. matéria em rede, eu não tinha assinado ainda o contrato oficial. Uhum. E aquilo me deu um gás, assim, sabe? Claro, Uma né? energia, Me deu claro. assim, me deu Motivação. autoestima, Uhum. sabe? Eu entendi que eu de fato sabia fazer. E aí não teve mais eu não tive mais receio. Porque até então eu me sentia um pouco insegura, um pouco tímida demais, Uhum. né? Mas aquela primeira reportagem, eu acho que foi para mim uma das mais especiais, porque ela me deu
segurança. Te validou ali me o seu, validou, sua posição. validou para mim Isso, principalmente, Que eu sabe? sei fazer, né? Tipo, Então isso agora eu sei fazer. pode mandar. O que você quiser mandar, Isso eu vou fazer. Foi uma matéria gravada. Foi E gravada. quando que você foi pro Nacional ao Ao vivo? Como é que foi? Conta pra gente. A primeira eu não me lembro. Não? Não, mas uma muito emocionante, muito tensa e emocionante, foi uma vez que eu entrei ao vivo, e nem faz muito tempo, no Fantástico. Entrar ao vivo no Fantástico é sempre um Foi com a trabalho... Maju, né? Não me lembro se Eu foi acho com que a eu vi uma Maju. fotinha com a foto. Maju, E foi um sertanejo, aquele acidente de ônibus, o Que velório teve aqui, foi né? aqui, Da dupla. da dupla sertaneja, e de repercussão nacional, né? Então, entrar ao vivo numa notícia triste, né? Impactante Uhum. como essa, e ter que fazer tudo direito, porque você está ao vivo no Fantástico, né? Então, essa entrada eu me lembro assim, um pouquinho antes, alguns minutos antes, eu tinha entrado na Globo News com o mesmo assunto, e logo depois vem o Fantástico. E aí o coração até bate diferente, mesmo Você sendo fala, Globo bate News. diferente. Fantástico, bate, porque a Globo News é uma coisa mais rotineira, né? A Aham. gente Mais fazia... nichada também, né? Você faz Agora, sempre. o Fantástico. Ali Nossa, e é cronometrado. Você não pode falar o que você quiser. tem tempo. Tem tempo, e é cronometrado. Era 50 segundos, 1 minuto e 10, não me lembro. Mas é tudo muito cronometrado, né? Então, essa foi uma reportagem também muito especial. Uma outra especial, que eu também guardo com muito carinho, foi a primeira vez que eu entrei no JN, no Jornal Nacional. E eu entrei com uma matéria de agricultura. E a agricultura é a minha paixão. Eu nasci na roça, eu conheço um pouco daquilo, né? Então, o texto sai da minha mente assim com muita facilidade. E era sobre soja, produtividade da soja no país, alguma coisa assim, sabe? E aquele texto específico, ele foi assim, 80% meu. Ai, que legal. E não teve, não teve uma alteração do muito editor. grande. E é muito normal e é muito saudável, inclusive, que tenha a participação de um editor, né, na construção de uma reportagem, principalmente para jornais de rede, porque há todo um cuidado, um critério para que nada saia errado, né? Para que não tenha nenhum erro, nenhuma informação dúbia, equivocada, ou mal escrita, né? uma palavra. Então, assim, é importante que haja esse aval do editor. Nessa primeira reportagem, tinha esse aval do editor. Mas ele olhou e ele falou, não, Piveta, só vou incluir aqui um agricultor do oeste do estado, para dar mais corpo para a reportagem. E na parte que eu fiz, ela entrou quase ali integralmente. Então, também me marcou, assim. E como é que você veio para Londrina? Depois de Maringá? Depois da RPC Maringá, como é que você chegou aqui em Londrina? Então, na RPC Maringá, eu trabalhava como repórter. Então, ali eu entrei em 99 até 2003. Sempre repórter. Até que Só que eu sempre fui avulsa. Eu não era casada na época. Então, toda vez que faltava um repórter ou um apresentador por algum motivo de doença ou outro motivo qualquer, em alguma emissora, em Paranavaí, em Cascavel, em Curitiba, o meu chefe primeiro perguntava para mim, Patrícia, você pode passar 2 semanas em Curitiba? Eu posso. Você tinha disponibilidade? Pode passar 2 semanas em Paranavaí? Posso. Cascavel? Posso. E aí em Londrina? Posso. Quando eu vim para Londrina, daí foi para apresentar o jornal. Primeira vez apresentando? Nessas substituições, Nessas assim. substituições, só assim. Aham. Mas era carnaval, eu lembro. Eu tinha apresentado, mas assim, tipo, 1 semana em Cascavel, muito pouquinho, e acho que era o Jornal da Noite em Cascavel, que era pequenininho menorzinho. e tal. Agora, apresentar o jornal, que era o meio-dia aqui, né? Era o Jornal do Meio-Dia, era o Paraná TV, primeira edição. Eu falei, vixe, apresentar não é minha praia, eu sou repórter, né? Meu chefe falou, não, vai, é só o fim de semana do carnaval. Porque naquela época, os 2 apresentadores, um tinha pedido para sair, eu acho, da emissora, e a outra ficou sem voz, completamente sem voz. E aí, então, ele estava sem
Ele tinha um repórter que ele pôde puxar aqui em Londrina para apresentação, mas precisava de mais um. Aí eu vim. Eu vou, vai. E no primeiro, tudo no primeiro, né? É bom que aí já vai, você Já já... é batizada e pronto. A aprende. dificuldade já veio na primeira vez. Já ali, veio na né? primeira. Qualquer coisa fácil. É isso aí. Aí já no primeiro jornal, eu fiz uma entrada no jornal estadual, entrevistando um profissional aqui de Londrina. Era algo relacionado ao PROCON, eu acho que era o chefe do PROCON. Isso no estúdio. No estúdio, ali no estúdio. Apresentei do jornal, aí acho que foi a Flores, Maria Flores, Uhum. uma jornalista excelente, que trabalhava em Curitiba à época. Ela me chamou, eu acho que foi ela. Aí eu entrei aqui, fiz a entrevista, tal, para todo o estado, devolvi para Curitiba e segui o baile. A hora que eu voltei daí para a redação, que terminou o jornal, que eu voltei para a redação, que eu abri meu computador, o chefe geral, Wilson Serra, chefe geral do Paraná, né, da Globo no Paraná, me mandou uma mensagem. Patrícia, o que você acha de virar pé vermelho? E foi essa frase que ele usou. Cara, logo Por que e-mail. acabou. Aí eu me fiz de desentendida. Engatamento vermelho. E eu sei que eu dei uma desconversada ali e tal. Ele falou, ficou muito boa a sua entrevista tal. E aí, obrigada tal. Voltei para Maringá. Cheguei em Maringá, daí o furdunço já estava armado. Todo mundo já estava Porque dele sabendo, já- né? Daí o meu chefe de lá, daí ele falou, olha, tem um pedido, né, se você quiser, de transferência para você ir para Londrina, mas saindo da reportagem e para apresentação. E daí eu falei, mas eu gosto tanto da reportagem. Eu gosto tanto de ir pra rua. Eu gosto tanto de ir pra rua, conversar com as pessoas. Aprendi, tô bem, Olhar tô em no casa. olho, agora eu já não choro mais, já não tiro mais 3 na Isso, prova. 10. Daí ele falou, então faz assim, você vai, a gente faz um esquema, 2 dias na semana você faz reportagem, 3 dias você apresenta, daí incluindo fim de semana, quando tem plantão. Eu falei, tá bom. Isso durou 2 meses, depois já fui, era. já era. Porque a escala fica difícil, né? Uhum. É compreensível, né? Aí, se eu vou para a rua, tem que ter outro apresentador, então... Aí, isso não funcionou por muito tempo. Mas aí, eu fui para a apresentação e aprendi a gostar da apresentação. Aprendi Ler a TP. fazer, ler TP, não ler TP quando ele Quando trava. cai. Saber ali o que improvisar. Então, daí eu fui aprendendo, né? Mas posso contar uma história? Opa! Essa é de arrepiar. Um dia eu estava apresentando o Boa Noite Paraná, e que é um jornal de maior audiência, né, Uhum. da casa. E no meio do jornal apareceram, no mínimo, umas 52 aranhas com as pernas peludas dentro da minha garganta. E começou assim, eu comecei a sentir minha Só garganta coçando. Saía lágrima do meu olho. Isso você apresentando. Eu apresentando, eu lendo, assim, eu comecei... Não, Como é que não tá saindo vinha a minha ar. voz, né? Sabe aquela... Quando vai sumindo a voz, sumindo. E tentando disfarçar. Mas não tinha como. Ali não tinha como. E aí eu chamei a seguir. E aquela coisa, chamei-o a seguir. Quando entrou o intervalo, entrou uns 4, 5 correndo ali no estúdio. Perceberam. Um deles era o Wilson Kirsch, renomadíssimo jornalista, já tirando o meu microfone, colocando nele. Aí veio o Osamu Nonaka, que era a gente chama ele de Shone. O Shone. O Shone, que era o chefe de redação. Piveta, como é que você tá? O que tá acontecendo? Como é que você tá? Eu não consigo falar. E daí ele Que me deu desespero, água. gente. Desesperador. Daí eu saí do estúdio tossindo. Com aquelas 52 aranhas na elas minha não garganta. Elas saíram? não saíram. Era alguma crise alérgica? Eu não sei. Eu não estava com resfriada, eu não tinha nada. Estava tudo bem. Estava tudo certo. Senão eu não teria entrado, né? Sim. Eu já teria avisado Sinalizado. antes, né? Essa foi a Não. maior dificuldade que você teve? Ali na apresentação foi uma das maiores. Aí veio o Wilson Kirsch com aquela classe. Tudo Terminou o intervalo, voltou. Gente, tivemos um probleminha aí na voz de Patrícia Piveta, mas está tudo bem com ela e a gente segue daqui. O leque, não sei o quê, e seguiu. Foi Essa foi tensa. Na apresentação foi um... E na reportagem? Na rua. Na reportagem em si, não, porque é gravado, daí a gente tem mais tempo para pensar.
para elaborar o texto. Em link, nunca... Link daí tem algumas situações. Muitos fatores externos também, né? Muitos fatores externos. Uma vez, nem faz muito tempo isso, estava tendo uma obra na rua Goiás. E pensa na Goiás, trânsito para baixo, trânsito para cima, fervendo. A obra começou, sei lá, umas 11 da manhã. Nossa, na hora do picão, Na hora assim, do pico. Eu estava lá na redação, nem lembro fazendo o quê. Daí a editora falou, Piveta, corre lá para Goiás. A gente quer abrir o jornal com a Goiás, porque tá um furdunço lá, estão ligando aqui, tá um trânsito, não tem ainda agentes de trânsito lá. Mas aquilo, o horário correndo, né? O horário correndo. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de chegar lá para a abertura do jornal. E o que eu vou fazer e tal? Eu e o repórter cinematográfico saímos voando. Era o Marcelino Barbosa. Um querido, amo ele de paixão. Quando a gente estava chegando lá, eu já ouvi no meu ponto a vinheta do jornal comendo. Ou seja, o jornal estava começando. E a gente não conseguia nem estacionar, porque, né? Estacionamos lá em cima da Goiás. Daí vamos descendo para baixo, tudo correndo com os equipamentos, material de link, equipamento de link, microfone, celular. Aí terminou a escalada. Falei, vixe, vão me chamar. Não deu para entrar, Não né? deu, mas vão me chamar já na abertura do jornal. Posiciona, Marcelino, tal, não sei o quê. A gente se posicionou ali e tal. Daí a pouco começa, acho que foi o Alberto De Angeli me chamar para entrada ao vivo. Então, olha, vamos começar o jornal direto, falando com a repórter Patrícia Piveta. E naquele dia, só um parêntese, eu tinha uns 5 links no jornal. Esse era um deles. Eu tinha outros... que se deslocar ainda para fazer outras coisas. Dependendo, né? Às vezes, quando é muito em cima, não dá para deslocar. Só vira, você né? vira, sai daquele foco Muda da o notícia cenário. aí, muda o cenário para fazer os outros links. Quando a gente tem tempo, a gente vai preparando eles com antecedência. Era o que eu estava fazendo na redação quando me pediram para ir para lá. Então, eu não consegui ver todos, né? Uns 2, acho que eu não consegui ver, né? Saber o que era. Daí eu tô ali na Goiás, tal, não sei o quê, o link da Goiás. Daí ele começa a me chamar. Então, vamos ao vivo com a repórter Patrícia Piveta, que tem informações para a gente sobre o transporte urbano lá em Curitiba, porque a Câmara de Vereadores está aprovando um projeto para fazer alguma alteração. Tá. Eu comecei a ouvir aquilo. Muitas informações eu tenho. Vocês não têm noção do tanto de informação que eu tenho. Meu Deus do céu, Que E agora? agora? Então, a Patrícia fez alguma pergunta. Eu estava com o microfone aqui segurando, a câmera aqui, né? Eu só dei 2 passinhos pro lado, aqui, ó. Saí da câmera. Não tenho o que falar. Eu não sei o que falar. Tô perdida. Me ajuda. Eu só ouvi aquela gritaria do meu ouvido. Piveta, caiu o link, Piveta, o link. Piveta, caiu alguma coisa? Marcelino, perguntou pro Marcelino. Caiu o link de vocês? O Marcelino com a câmera fez assim, ó. Não. Voltou pro Alberto. Não sei o que aconteceu com a Paty aqui do meu lado, gente. Ele não falou nada, porque a gente linkada. não podia falar. Porque eu tava linkada. Tava ao vivo, né? Então, ela falava, Piveta, aconteceu alguma coisa? Eu, muda, calada, quietinha ali no meu canto. Mas fora do vídeo. Caramba. O Alberto, jornalista renomado e espertíssimo, inteligentíssimo, já tivemos um problema ali com a Patrícia Piveta, já a gente volta a falar com ela e já chamou outro assunto, então foi muito rápido, sabe? Tudo isso, assim, aconteceu em 5 segundos. Sim, impressões, mas né? pra quem tá ali, você ficou meia hora no Para ar quem tá ali escondida. segurando o microfone. E assim, é claro que eles iam me chamar sobre a Goiás, mas também ali interno aconteceu alguma coisa, alguma mudança rapidamente que não deu tempo de me informar, né? Só que eu não tinha Nossa. informação na mão. Falei, meu Vontade Deus, de falar, que tô que eu entrando no túnel. Peraí, é o túnel. Caiu. Mas acontece, você pode perguntar E como histórias foi assim depois? para qualquer jornalista que eles vão ter uma história. E como foi depois? Eu cheguei na redação e falei, gente, olha, aconteceu isso. Eu não tava sabendo. Piveta, tá tudo bem, né? Ninguém chamou minha atenção, enfim, né? Foi muito rápido, né? Sim. Foi um erro meu, claro que eu não podia ter feito aquilo, mas houve também um problema interno ali, enfim, aí Eu foi... acho que é até mais foi tudo bonito bem. ali um erro assim rapidinho do Tipo, que você chegar e gaguejar. Ou dar uma informação que eu sabia mais ou menos qual era o Mas você não assunto, tava mas eu não segura. estava segura para falar, né? Com E certeza. toda a Goiás atrás de mim. Talvez eu pudesse dizer,
Alberto, já a gente fala sobre esse assunto. Mas deixa eu te mostrar para você primeiro uma outra notícia aqui que interessa muita gente. Agora, podia ter feito assim, né? Ó, meio-dia, olha a situação que está aqui e tal. Alberto, devolvo para você e mostro tudo ali. Alberto, devolvo para você e depois a gente volta a falar. Mas claro na hora, que podia, né? Como mas é que a na gente hora, pensa? na hora não deu. Na hora Não eu é saí da sempre que frente. vem, Ó, tem horas pensar Não é. rápido, em 5 minutinhos ali. E ITP, já caiu pra você no Já, estúdio? muitas vezes. Mas daí você tava por dentro A gente tem do que ia sempre um acontecer, backup, né? né? Também está na nossa mão, naquele, ou no celular, ou no tablet, né? Então, a gente tem uma um orientação ali para não backup ali, ficar ou o perdido. editor já rapidamente, Patrícia, chama o link, né? Quando eu estava na apresentação, também funcionava assim. Mas é tudo muito rápido. E você veio pra vir pra apresentação e depois você voltou pra rua, né? Foi um pedido seu? Não, não foi. Não foi? Não, foi um olhar muito feliz de um chefe que nós tivemos, que foi maravilhoso, o Neto, o nome dele. Um dia ele chegou para mim, ele falou, Pivete, nós vamos fazer algumas mudanças internas aqui e a gente está tirando você da apresentação. Mas a gente gosta muito do seu texto, do seu trabalho e a gente queria te propor se você aceita ser repórter. E se você não quiser ser repórter, a gente vai arrumar uma vaga para você aqui dentro internamente. Ele foi muito gentil. E eu falei, repórter? Ir pra rua, olhar de novo no olho das pessoas. Falei, nossa, claro que eu quero. E eu já estava sofrendo um pouco na apresentação. A apresentação já estava caminhando para um formato que não é muito o meu perfil. Em pé? Em que sentido, Não, Como é que foi essa mudança pra você também? Do sair de bancada, né? O em pé é mais gostoso. É? Porque o em pé, você fala com o corpo, né? Uhum. Então, em pé é mais fácil. Então, essa mudança foi prazerosa até, assim, sabe? Mas a busca de um apresentador mais descontraído, que converse mais com o telespectador. Era esse apresentador que, à época, eles estavam buscando. E eu sou mais séria, eu sou mais contida, mais reservada, né? E eu sabia que eu não ia corresponder a este perfil. Então, eu já vinha em sofrimento, né? E aí, este profissional, né, percebeu. E ele falou, você topa ir para a rua? Eu falei, topo. E aí, pouco tempo depois, assim, acho que menos de um ano depois, colocamos a primeira reportagem no JN, que para o repórter é muito importante, sabe? Né? É um jornal... Referência, com uma né? audiência imensa, né? Não eram todos os repórteres que entram, precisa ter um texto muito cuidadoso, um trabalho de equipe por trás muito grande. E aí, aquela reportagem minha foi graças a esse profissional que enxergou que na apresentação, talvez não era aquilo que a empresa quisesse, mas na reportagem poderia funcionar bem. E ciclos, funcionou. né? Ciclos, né? Você começando ali na rua, foi apresentando, mudou o ciclo e foi, e continuou se dando muito bem. E eu não sofri para sair da apresentação e ir para a rua. Ao contrário do que muita gente falou, assim, me encontrando na rua. Mas, assim, de verdade, até hoje eu ainda ouço. Por que você saiu da apresentação? Você foi rebaixada, né? Te colocaram na rua. E não, de verdade, eu nunca me senti assim. Ao contrário. Quando eu fui para a rua, eu acho que eu tive um gás novo, sabe? Uma forma de fazer diferente. E para mim, na rua, sempre era muito fácil. A reportagem vinha muito fácil na minha cabeça, sabe? Como que eu ia começar, como que eu ia terminar, que fala do entrevistado que eu ia usar. Isso sempre foi muito natural. Para mim, fazendo reportagem. Você disse que é muito reservada. Como é que era o assédio das pessoas com você? Porque, querendo ou não, você estava na casa de todo mundo, né? Assim, eu, por pouquíssimas vezes que apareci... Eu apresentei um jornal em Arapongas, inclusive. Que bacana. Uma época. E aí, eu lembro que foi o meu primeiro emprego também. E eu lembro que quando eu andava, as pessoas... Elas me cumprimentavam, as pessoas me conheciam. Eu falava, gente, quem é essa pessoa? De onde ela me conhece? Né? E você sendo reservada desse jeito. Como era pra você o assédio mesmo, né, das pessoas? Assim, tinha muito isso? Tinha, né? E ainda tem. As pessoas ainda têm essa memória, assim. Acho que ao longo do tempo agora elas vão começar a perder um pouquinho.
Mas eu sempre tive muita sorte. As pessoas sempre chegaram em mim com muito respeito e com muito carinho. E aí você não É gostoso, é né? gostoso, né? Então você quer retribuir aquele carinho, aquela pessoa que diz: Nossa, você entra na minha casa todo dia. Aí eu brincava: Você nunca me serviu um cafezinho. Ai, eu nunca servi um cafezinho. Então, apesar de eu ser reservada, é engraçado. Quando o microfone está na minha mão, eu não fico tímida, Uhum. entende? Não tem a timidez, são duas pessoas diferentes. A Patrícia Pivetta, na sua vida pessoal, e a Patrícia Pivetta, jornalista. São duas pessoas completamente diferentes. Então, o trato com as pessoas que chegavam em mim, pedindo uma foto, pedindo um autógrafo, Uhum. né? Ou trocando uma ideia ali rapidinho, dizendo que me viam sempre. Isso sempre foi com muito respeito. E de todo mundo sempre foi muito carinhoso. Uhum. E aí, para mim, era tranquilo. Eu não, né, era bem tranquilo. E para sua família, suas filhas, como é que era ter a mãe da televisão? Então, não, olha que engraçado. Elas nasceram me vendo fazer isso. É, né? Então, Não não teve tem nenhuma novidade. Olha, engraçado, minha mãe aparece na televisão. Não, Era normal, mas elas não tinham ciúmes das pessoas te não, abordando? não. Ou se Ou- tinham, nunca Não, me não falaram. Sabe, a minha mãe é aquela da TV. Eu acho que quando elas ficaram mais velhas, uma hoje tem 13 e a outra tem 15. Quando elas Uhum. ficaram mais velhas, na escola, ali com 11, 12 anos, as amigas da escola falavam de mim para elas. E aí que elas começaram a ter um pouco mais de referência da Uhum. mãe. E de entender, porque é bem isso pra É, elas. da mãe em TV. Sempre foi O normal, trabalho da né? mãe. Elas O iam trabalho da lá, mãe, elas me pronto. viam, elas entravam no estúdio, me viam apresentando o jornal do Uhum. estúdio. E aí elas falam até hoje, a gente não podia nem espirrar no estúdio. Vai E respirar. não, eu tinha que ficar lá no cantinho. Então, eu acho que para elas sempre foi. Sempre viram uma mãe na TV. Acho que tá diferente agora. Tá diferente que não tá mais. É. E elas têm vontade de fazer? Tem vontade de seguir? Não, a carreira? não. Nunca se manifestaram sobre ser jornalista. Eu acho que não. Não, por Eu enquanto acho você não vê o perfil eu ali. acho que não é a praia delas, não. Mas assim, também não sei qual é. Na hora de Elas fazer estão- a Né? inscrição. É a hora que elas estiverem no ônibus, Indo pra UEL fazer inscrição, elas vão adivinham. decidir. E, Patrícia, você sempre teve essa calma que você tá transparecendo? Gente, É uma você tranquilidade, né? fala, Sério? tranquila. Gente, é uma delícia. Oxe. A gente É gostoso, tá é gostoso junto, conversar, E você quer ouvir, você sempre foi calma? Não sei. Eu sou organizada. Eu organizo a minha mente. Então, assim, por exemplo, os 5 links lá que eu tinha que fazer no Jornal do Meio-Dia, eu preciso planejar os 5 links. Eu preciso olhar para eles e ver como é que eu vou fazer, com o que eu vou abrir, o que vai ter no meio, como é que eu vou fechar, como é que eu vou dar aquela informação. Então, talvez isso é que me deixe mais calma. Uhum. Entende? Porque eu deixo as informações da forma como eu acho mais corretas e mais fáceis de serem compreendidas na minha mente. Então, talvez isso faça com que eu passe essa tranquilidade. Mas ali, montando os links, com o editor aqui no ponto, cinegrafista dirigindo, você dentro do carro, indo para o local de trabalho, eu estou acelerada, né? Eu estava, né? Eu não estou mais. Acelerada, pensando, planejando, organizando as ideias, colocando tópicos dos assuntos, o que não pode faltar naquele link. Eu acho que é isso que me traz um pouco mais de segurança e tranquilidade. Você comentou que quando você estava fazendo aquela reportagem da ventania que teve, Aham. que vocês voltaram para Maringá, dormiram poucas horas, vieram, voltaram ali para terminar, enfim. Então, que o jornalismo mudou muito nesses 30 anos, né? O que você vê dessa mudança? Você avalia ela como positiva? O que você mais sente nessa mudança do jornalismo de 30 anos para hoje? É difícil responder a sua pergunta, porque esse jornalismo de 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu tinha 30 anos a menos, 20 anos a menos. Então, me dispor e ter muita vontade de voltar para minha casa à meia-noite e voltar para a emissora às 5 da manhã era natural da minha idade. Eu queria fazer isso. Eu queria voltar, eu queria contar a mostrar. história, né? Terminar, né, a sua reportagem. Mas hoje, 20, 30 anos depois, eu sei que
para a minha saúde, essas 5 horas de descanso, elas não são suficientes. Então, essa mudança que deixou o jornalismo um pouquinho mais enrijecido, para o colaborador, para o funcionário, ela é necessária. Mas para o coração do jornalista, repórter, né? não é. Sofre. Né? A gente sofre, a gente quer continuar na notícia. Olha, mas agora quem vai te render é a repórter tal, porque está dando teu horário. Então, a gente sofre por isso, porque a gente quer continuar mesmo 30 anos depois, 20 anos depois. Mas hoje eu entendo que, por questão de saúde, a gente precisa dessa hora a mais para você descansar. Então, é preciso respeitar essa lei trabalhista para que não haja, né, tantos afastamentos, né? Inclusive agora, né, a onda é essa questão mental, burnout, né, essa fadiga mental. Nunca foi tão respeitado Nunca e falado, foi, né? e agora está sendo mais respeitado, mais falado, mais divulgado. E isso é importante, né? Para o colaborador e para a empresa também. Com certeza. Não é só para o colaborador, para a empresa também é importante. Ter o colaborador saudável, né? Exato. Produzindo bem, produzindo, né, com vontade, né? Vamos para a pergunta que não quer calar? Vamos. Ai, ai, ai. Por que Patrícia Pivetta Por saiu da TV? Que mandaram embora, pediu pra mandar embora, desistiu de tudo. Cansou? Cansou. Acho que cansar, não sei, né? Com Aparentemente não, essa né? vontade de Paixão. jornalismo que ela tem na fala dela. Tem um pouco de cansaço, sim. Na verdade, talvez tenha muito de cansaço, mas do jornalismo diário. Não do jornalismo, mas do jornalismo diário, sabe? Aquelas 7 horas de trabalho, tá na emissora 5:30 da manhã, ou 6 horas, ou 6:30. O jornalismo diário, a notícia diária, que precisa ser passada para quem está em casa. A gente precisa dizer para as pessoas o que está acontecendo na nossa cidade. Para onde que ela vai, como é que está o trânsito, né? Quais são as mudanças na Câmara de Vereadores de Londrina, quais são as leis que estão propensas a mudar, o que a prefeitura está fazendo com o dinheiro do IPTU, como é que está a situação da cidade, enfim. Informar, né? Informar. Isso é necessário, né? Mas eu fiquei cansada, eu fui cansando ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 5 anos. E eu fui entendendo que se eu continuasse, eu tinha pique para continuar por mais tempo. Talvez, quem sabe, eu pudesse ficar doente. Cansar a esse extremo, é esse cansaço mental, não é o cansaço físico, ele é diferente, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma pequena propriedade rural em Arapongas, meu irmão toca essa propriedade rural sozinho e ele precisa de ajuda. Então, eu já ajudava ele nos últimos 8 anos, desde que meu pai faleceu, há 8 anos. Mas para mim estava muito difícil conciliar tudo. Esposa, mãe de 2 filhas, trabalhar todos os dias, inclusive feriados, né? Porque o jornalista trabalha feriado. TV não para, né? TV não a TV não sai fora do ar, assim. Sábado, domingo. E é assim. E sempre foi assim. E tem que ter E vai gente continuar lá, né? sendo assim, né? Mas aí eu estava cansando demais. O meu cansaço mental estava mais forte do que o físico, entendeu? Pelo físico eu ainda aguentava um bom tempo. E aí eu decidi colocar o meu cargo à disposição, conversei com o meu chefe no final de 2024, e aí a gente foi conversando ao longo do ano tal, e aí eu não queria fazer um acordo, né? A gente perde muito dinheiro no acordo tal. Daí eu até brinquei com ele, falei, eu vou esperar você me demitir. E aí, 1 ano depois, final de 2025, daí cheguei para trabalhar. Ele falou, bom, como Chegou. você queria, a gente está te desligando. Chorei 5 dias. Eu imagino. É uma 5 vida. dias Tirar o sem seu chão, parar. né? Praticamente 27 anos, né? Na mesma empresa. Fora o tempo, assim, de trabalho total, mas dentro de uma mesma empresa. E assim, saí sem nenhuma inimizade com os meus colegas de trabalho, de Londrina, de Curitiba, das outras praças. Eu não tinha problema de relacionamento com as pessoas que estavam ali. Eu não tinha problema com o meu trabalho, porque eu fazia direito, né? As avaliações, a gente é avaliado todos os anos, né? Pelos meus pares, pelos chefes imediatos, pelos chefes superiores. E eu sempre tive uma boa avaliação. Então, dizer não para tudo isso, né? Por mais que tenha sido uma opção, também é difícil, sabe?
E aí, por 5 dias, ai, meu Deus, tô triste, não trabalho mais lá, né? Mas foi uma coisa que eu precisava. Eu precisava desse tempo, sabe? De descansar um pouco, de me conhecer um pouco fora desse cenário de TV, Sim. né? Porque foram quase 30 anos juntando a Band uma e o vida, né? SBT. E eu precisava saber como é que era, né? Essa vida fora dali. E sair sem nenhum Uma outro vida com trabalho. feriados. Exato. Né? Como é ter um Não. feriado que a gente pode emendar e viajar, né? Eu saí sem qualquer trabalho, né? Não tinha nenhuma proposta. Mas, obviamente, eu me planejei para isso, para minha Uhum. saída, né? Então, Não foi tudo planejado. Não foi um rompante. Ai, não vou aguentar, não quero mais, não aguento mais. Não foi isso. Foi um planejamento. Talvez eu devesse ter planejado o mental um pouquinho O mais, né? Para não emocional chorar ali. 5 dias, né? Mas depois por as mais coisas que vão estava- se acertando, sabe? Por mais As que coisas- estava planejado, foi uma surpresa o dia da... Claro, né? Ele me Né? avisou, ó, vem amanhã que amanhã eu vou te demitir. Não, daqui uma semana vai acontecer. Não teve isso, né? Não teve. É um luto, né? Com Querendo ou não, certeza. um E é luto normal, e tem que Claro. ser. Parte. Talvez, E ainda né? bem que você chorou, né? Exato, porque, Depois pra fora. né? Uhum. Acho que o choro é por tudo aquilo que eu vivi de muito bom, porque foi muito bom, né? A maior parte do tempo que eu estive lá foi muito bom, foi muito legal. Sempre me respeitaram. Então, era muito tranquilo, assim, o respeito, sabe? Uhum. E isso era bom. Então, que bom que foi assim, né? Não saí soltando fogos de artifício. Ai, não quero mais olhar. Não, passo lá, dou tchau para a empresa. Eu tenho um carinho imenso pela RPC. Dá pra perceber na sua fala mesmo. É, assim, na sua olha, colocação. Você nunca vai me ver falando mal de uma empresa que eu trabalhei 27 anos. tempo, Seria uma né? imensa incoerência, né? Tem profissionais incríveis trabalhando lá, grandes amigos trabalhando lá, em Curitiba, né? Nas praças. Teve alguém que trabalhou com você o seu tempo de casa também Não, junto? Não. Você que viu passando milhares de pessoas por ali. Repórter cinematográfico tenho. Ao Seu Nascimento, repórter cinematográfico aqui. Eu acho que ele entrou antes. Ele entrou antes de mim. E ele continua lá. E ele ainda tá lá. E eu acho que é o único. Deixa eu ver. Acho que é o Que único. ajudou a pôr o tijolinho. O praticamente. Alberto De Angelo entrou um pouquinho depois de mim, acho que no ano 2000, e continua lá. E aí os outros são um pouquinho mais novos, né? Uhum. E isso quer dizer que Patrícia Pivetta se aposentou do jornalismo? Não. Ou não? Como é que tá a vida agora, então? Assim, eu trabalho com meu irmão na propriedade rural, em média, 2 dias na semana. É o propósito que eu faço. Mas a agricultura é assim, gente. Roça é assim. Eu falo roça, tá? Porque agora falam agrobusiness. Agronegócio, né? É a roça mesmo. É a roça. Não mudou nada. Eu procuro trabalhar lá umas 2 vezes na semana, cuidando da parte administrativa. É isso que eu ia perguntar. Mas o que você faz lá? Você planta? Não. Você... Trator, Né? Como é que é? Eu aprendi a dirigir trator. Ai, que demais! E eu confesso que foi muito legal. Quando eu dirigi o trator, primeiro que tudo que eu precisava fazer ali na sede, mudar um montinho de pedra para cá, para lá, dar uma organizada ali, Precisava de alguém. meu irmão. Até que eu comecei a ver ele fazendo e falei, você me ensina? Aí ele falou, ensino. Ele falou, tem 2 câmbios, esse é para frente, esse é para trás, dá ré, para dar ré tem que colocar outro para frente. E passou ali uma aulinha básica. E aí ele falou, pode mexer. E ele foi embora. Homem é prático. Prático, vai, se vira e tá tudo certo, você consegue. Já ensinei. Já ensinei falei que e precisava ele saber. foi embora, foi fazer outra coisa, mas foi longe da sede. A minha mãe estava comigo, ela olhou para mim e falou assim, você vai dirigir? Eu falei, vou. Ela falou, misericórdia. Vai passar por cima da E série. ela saiu, mas não é... Eu falo trator, vocês pensam, né? Cabine, ar-condicionado. Não, eu imaginei um trator Não. amarelo daqueles que a gente Amiga, sabe ele deve mesmo. ter uns 20, 30 anos, é um azulzinho. que assim, demais. Não é Nutella, não, é raiz, entendeu? E aí, é mais gostoso ainda. Mas não tem né? segredo, tá? Não tem segredo dirigir trator. Mas quando eu dirigi, movimentei ele ali e tal, e não precisava mais do meu irmão, foi uma sensação boa, sabe? Foi uma sensação muito Gostoso. legal. Aí, comecei a fazer um curso de liderança feminina na PUC. Só mulheres.
lá na aula. Chegou lá o primeiro dia esse ano. A gente tinha que se apresentar. Eu fui a terceira. Toda chique, né? Eu sabia dirigir trator, né? Curso de liderança feminina da PUC só para mulheres do agro, tá? Esqueci de falar isso. Uhum. Então, o dirigir trator para mim já era importante, né? Nossa, Claro. já te dava um destaque. Daí eu falei, bom, sou jornalista, tal, trabalhei tantos anos na RPC, bababá, e agora eu tô ajudando meu irmão, propriedade, já dirijo trator, tá. Daí veio a quarta amiga falar, Carol, o nome dela, Carol. Me destruiu. Mudou aquele 3? Eu dirijo trator, a Carol. Eu planto com trator, eu também piloto coletadeira, dirijo caminhão, uso a bazuca quando necessário e também uso pulverizador. Você foi só... Não, ainda bem que você foi antes que ela, né? Melhor, né? Não Então, é? você nem ia falar do trator. Aí você vai perguntar, né? O que você sentiu? Né? Eu vou te dizer abertamente o que eu senti. Eu falei assim, eu preciso ser amiga da Carol. A Carol sabe muito mais Carol que eu, vai né? me ensinar muita coisa, Eu tô chegando né? agora. A Carol dá aula, né? E ela é uma Uhum. mulher lindíssima e maravilhosa. Eu nunca contei, aliás, essa história para ela. Mas aconteceu isso. E ela te inspirou. É, claro. A gente precisa olhar para mulheres que inspiram. Para mulheres que podem te ensinar alguma coisa. E a gente tem olhando. que valorizar. Ah, Não, eu já tô aqui. Eu tô olhando ser amiga dela. Desde o começo, então eu preciso. Eu acho que a gente precisa valorizar mulheres, sabe? Valorizar histórias delas, o que elas constroem, o que elas fazem, sabe? E falar sobre isso. E falar para elas, inclusive, né? Esse curso de liderança feminina mostra muito isso, sabe? Como é importante a gente valorizar o que mulheres fazem, porque elas fazem bem feito. Quando elas se propõem a fazer, elas fazem bem feito. Elas dão o coração delas, né? Para aquilo que elas estão fazendo. Então, a Carol, eu brinquei, né? Mas ela não me humilhou. Ela me inspirou a fazer o que ela faz, a querer mais, né? Ela pode, eu posso também, né? E você mostrou pode? um mar de possibilidade, né? que Você tem. pode dirigir trator e o que mais você faz aí dentro da roça, então? Que a gente quer saber, a gente quer assim, saber o que a Patrícia Pivetta tá fazendo. Com tanto tempo livre na agora, roça, né? na roça se resume a isso, né? Mas eu faço trabalhos eventuais em Londrina, algumas empresas me chamam, a Embrapa me chamou recentemente para entrevistar uma gigantesca mulher, Mariângela Hungria. Foi um trabalho que a gente fez Maravilhosa. para a Confea, que é a Confederação Brasileira de Engenheiros Agrônomos, né, e outras engenharias. Eu faço esses trabalhos eventuais, quando me chamam para uma entrevista, me chamam para um media training, me chamam para... Eu trabalho com o PEARTE também, fazendo divulgação. O PEARTE é um museu a céu aberto, dedicado à arte brasileira, Já que tá tem aberto, em Biporã. inclusive? Não está. Ai, tô doida pra ver. Provavelmente abre o ano que vem, é um lugar lindíssimo, maravilhoso. Convido vocês a conhecerem quando ele estiver aberto ao público. E aí eu faço um trabalho, eu e a Daniele de Souza, minha amicíssima editora, maravilhosa, lindíssima. Eu e ela, a gente fez uma parceria e a gente faz reportagens ali dentro do PEARTE, mostrando o que tem, como está, como vai ser, quem é o idealizador disso tudo, né? Por que ele faz isso, né? E aí a gente também tem esse trabalho ali. Então, assim, são trabalhos eventuais, mas que não me roubam o meu tempo. Eu estou priorizando o meu tempo, eu estou priorizando a leitura de um livro que eu não conseguia ler, porque eu tinha muito sono e dormia, de tão cansada que a gente estava, né? Não entendi porque eu não consigo ler. Aí, amiga, é isso. Dá duas... E às vezes até de tanta informação, né? Porque assim, meio você recebe informação o dia inteiro, você é bombardeada de informação. Então, hora que, por mais que seja uma leitura prazerosa, é mais informação que você está recebendo. Eu vejo por mim. Às vezes eu só quero ir para uma caixinha do nada, não pensar, Que não foi falar. exatamente o que ela falou. Não é um cansaço físico, né? É Físico, mental. é É mental, a cabeça é. que não parou o dia todo. E a gente fica... E chega à noite, E ela por mais continua que você funcionando, goste, né? você queira, isso é bem isso. E aí, a hora que bate sono, que daí você consegue... Não é algo importante assim, do trabalho, então você relaxa, você não lê, você não consegue, é muito difícil. Buscar um filho na escola, levar um filho para a escola, eu nem sempre podia fazer isso, agora eu consigo. Sabe mãe de legging?
De vez em quando eu sou mãe de legging. Claro. Né? Fazer uma atividade física no horário que para mim é melhor, que é sempre no início da manhã, 6:30 da manhã. Não podia fazer, agora eu consigo, Que você voltei a faz? fazer. Eu corro, faço Corrida. corrida. Corrida de grupo, né? Gostoso. E corrida é terapia, viu, gente? Não É mesmo? corrida é terapia, não é só pro corpo, pro físico, é pra mente também. Porque tem dia que você vai, você fala, eu não vou correr. Você junta na tua melhor amiga ali da corrida E e vai que vocês vai. vão caminhando e vão Brinque, a conversando. corrida me ajuda a segurar o réu primário ainda. Porque Ela tem você esse poder, vai, ela tem esse vem poder. adrenalina, você joga tudo ali. Que a E hora tem que você vai, dia, tá que você bom. vai e você fala assim, hoje eu não vou correr 2 quilômetros. Você corre 10. Você volta, nossa! Eu sou muito boa, Nossa. né? E é assim, né? E o que mais você tem feito, assim, no seu lazer? No meu lazer, leitura, que é algo que eu gosto muito. Uhum. Entrei para o Book Lovers, que é um grupo de leitura maravilhoso que a gente tem aqui em Londrina, com quase 1.000 mulheres. Nossa, que legal. É muito legal. Então, assim, eu gosto de ler, eu gosto de ver um filme, eu gosto de ver uma Uhum. série. Ir na missa num horário alternativo. Sabe? Combino de, sei lá, ir para o sítio. Eu vou chegar no sítio 9 horas da manhã. Olha que Que privilégio, né? Como assim você chegar no seu local de trabalho às 9 da manhã? Você costumava entrar que horas na TV? Nesse último ano, de 5:30 a 6:30. Chegar lá já maquiada. Porque quando você entra às 5:30, 6 horas você está no ar. Quando você entra às 6 horas, 6:30 você está no ar. E quando você entra às 6:30, 7 horas você está no ar. Então a gente já chegava prontinha. Que horas você acordava? 4:40. 4:40, porque daí eu sempre tinha um ritual, né? Pessoa metódica, sabe? Uhum. Eu levantava, ia pro banheiro, me arrumava, já deixava minha roupa ali pronta, me maquiava, ia pra cozinha, preparava meu café, comia. Eu precisava comer de manhã, senão eu não aguentava ficar até as 8:30, 9 horas, né? Quando Ué. terminam os jornais, né? Sem comer, né? Então, eu precisava comer. Comia, fazia meu ovo, fazia meu pão, e aí ia pro trabalho. Chegava às 6 ou 6:30. Quando eu entrava às 6:30, daí eu conseguia levantar um pouquinho mais tarde. Ali às 5, 5:15. Mas ainda é muito Mas ainda cedo. assim é bem cedo, Mas né? assim, isso não me incomodava. Não. Você continua com essa rotina? Eu continuo com essa rotina. 3 vezes na semana. Eu acordo sofrendo. Não, eu já acordo ligada no 220. O meu problema é lá no fim do dia. Você Lá- acorda de bom humor? Eu acordo. Não, você já pode conversar comigo a hora que eu levanto da cama. Tá tudo certo. E como eu corro 6:30 da manhã, aí 5:40, 5:30 eu tô levantando. Mas de boa. E também já acabou o sono nesse horário, viu? Não adianta ficar na cama que eu só vou ficar enrolando. Ô, Paty, e como foi pra você descobrir quem é a Patrícia sem crachá? Esse foi um detalhe importante que eu não tinha previsto antes de sair da empresa. Porque eu era a Patrícia Piveta da RPC. Eu atendia o telefone na minha casa. Patrícia Piveta da RPC. Esquecia, né? Que eu não estava trabalhando. Então, RPC fez parte do meu sobrenome por muitos anos. tempo. Engraçado que, enquanto eu estava lá, eu não percebia isso. Eu percebi depois que eu saí. Eu falava, nossa, eu não sou mais E agora, a quem sou Patrícia eu, Piveta né? da RPC. Uma crise de identidade, quase. Talvez, né? Porque quando a gente pergunta aqui, quem é você? Eu sou Mariana, produtora da Tarobá, Aham. produzo vitrine. Eu sou Suzana, que produz programas de entretenimento da Tarobá. E... A hora que você sair, você não vai ser mais. Não, e aí? Como é Né? que foi pra você descobrir quem era? Não foi legal. Ninguém me avisou. E eu não pensei nisso antes. Não estava no meu script como é que ia ser quando eu saísse, né? Essa parte você não se preparou. Não me preparei. Eu falei, puxa. E acho que isso também foi um dos motivos pelos quais eu chorei 5 dias seguidos. Eu não sou mais a Patrícia Piveta da RPC. Quem eu sou agora? Até eu entender, né, que eu precisava daquilo, que eu tinha decidido aquilo, né, que seria o melhor para mim. Foi difícil. Seria mais fácil se eu tivesse grandes inimigos lá, se tivesse né, saído brigada. brigado. Fui demitida, fiquei muito brava, chateada. muito chateada. Não. Então, também dói. Uhum, Né? sim. Um amigo meu me falou, ele falou,
quase a mesma dor quem é demitido e quem pede demissão. A pessoa sente quase a mesma Deve dor. ser. Eu não Eu sei, acho só mas quem foi Movimento, demitido né? não teve a escolha, né? mas a escolha é difícil. A escolha deve ser mais difícil, a escolha né? é difícil. Mas Porque aí você gosta de estar É. ali, você quer continuar Ainda mais você mas eu vou parar agora. que saiu pra não fazer, Não mais fazer, isso, né? Eu não tinha para não fazer o outra diário. uma outra Não proposta, né? tinha. Só quero respirar um pouco. Era o objetivo, né? Era. Mas mesmo assim, é difícil, Uhum. né? Mesmo assim tem esse corte, essa ruptura, né? E aí, aos poucos, você vai centrando de novo a cabeça, vai falando, olha, para você mesma, né? Eu optei por isso, né? Eu decidi assim, e isso é melhor para mim. E você é uma pessoa longe da sua profissão que você escolheu, né? Não é assim, você não é só a Patrícia jornalista da RPC. Você é outra pessoa, né? É difícil pra gente entender, Exato, E você vai entendendo isso com o passar do tempo. Quando as pessoas te ligam, Patrícia, você pode fazer um trabalho assim para mim? Posso. E Ou um não trabalho dá. tão intenso quanto o de apresentar, o de reportagem, por tantos anos, por muito tempo sempre foi só isso, né? Isso que vinha em primeiro plano. Então, de repente, você parar e pensar qual é a outra versão da Patrícia, cara, dá um nó enorme na cabeça. É normal, né? Claro. Você só não pode ficar nesse círculo e não sair dele. Mas você já saiu, já tá tudo certo. E tá adaptadíssima hoje. Não, claro que não. Claro que eu penso, não. Você ainda sonha que tá fazendo reportagem? Sonho que eu tô fazendo reportagem, sugerindo pautas, e é normal, é natural, né? Mas não é mais com pesar, com tristeza, né? É aquela saudade gostosa de coisas que eu gostava muito e que eu fazia, né? E que eu não faço mais. Por exemplo, reportagens para o Globo Rural. Gente, era um prazer fazer. E a emissora já sabia disso, então eles me direcionavam. Vou mandar para ela que a gente sabe que ela gosta e ela faz bem, né? Pintava uma reportagem na roça, me mandavam. Então, eu não faço mais, né? Mas no seu Instagram você tem movimentado alguma coisa nesse sentido, tenho. né? Eu posto algumas coisas de agricultura, né? Alguns que eu tô achando vídeos. super legal. Algumas coisas eu coloco lá. E de onde vêm as ideias? Da sua cabecinha Da minha cabeça, mesmo. da minha cabeça. E vai que vai. E vai. Chamo minha amiga Dani, a gente sai. E vamos fazer matéria vamos de fazer. agro. E posta ali. E outras coisas, né? Do PEAT também eu acabo postando ali na minha rede social. Agora, detalhe, rede social foi algo que eu nunca movimentei com afinco enquanto eu trabalhava. Gente, não dava tempo. Nós percebemos. A gente deu uma stalkeada lá. Assim, nossa, ela posta bem pouco, Daqui pra baixo tem mais. Tem mais, cadê? Eu tinha fazer escolhas. Cuidar de marido, 2 crianças, a escola delas, o meu trabalho, a minha mãe, que tem idade já. A roça, 70 que querendo ou não, na a época roça você eu também ia, cuidava. né? Então, assim, não dava, né? Então, eu só passei a movimentá-la um pouquinho mais, porque eu tenho um pouco mais de tempo depois que eu saí. E você sempre entendeu da roça ou agora que você está sabendo, a soja tem que plantar Não, tal eu sempre entendi. Você sempre porque eu gostou. nasci lá. Entendi. Eu morei lá até os 18 anos. Meu pai é agricultor. Toda a família do meu pai é de agricultores. Pivetas de Cambé, agricultores. Então, eu sei quando planta soja, eu sei quando começa a passar veneno, eu sei quando planta trigo, qual é a cultura de inverno, qual é a cultura de verão, como que o Brasil está posicionado com soja, com trigo, com milho. Então, mas isso eu sei por convívio, né? De sempre, da vida, né? Eu sei como planta, como tem que cuidar. De berço, né? Como aquilo ali fazia parte da minha rotina, né? Eu sei o que pode provocar numa lavoura se você passa 2 semanas de atraso de plantio porque não chove na terra. Isso vai provocar uma perda importantíssima. 2 semanas de atraso de plantio em uma determinada região, por exemplo. Porque lá na frente o clima vai interferir naquela lavoura de soja, de trigo, de milho. Então, mas é isso porque de tanto meu pai falar. Meu pai chegava em casa, nossa, hoje eu achei que ia chover, acabei de plantar o milho, se não vier a chuva em 5 dias... Ou então chovia muito depois que ele plantou, ele falava, meu Deus, porque daí forma um torrão de terra em cima do sulco da plantação, não nasce porque ele endurece, vem sol. Então,
Então, só que isso para mim era natural. Meu pai estava sempre falando como é que era e eu fui aprendendo. E o que vocês mexem lá? Milho, soja? Soja e trigo. Soja e trigo. Agora, trigo, porque é cultura de inverno. Aham. Mas soja e trigo. E Vai tá bom alternando, esse né? ano? O Como trigo é que tá é? bom, Tá mas eu bom? plantei trigo e vou colher trigo e cevada. Ah, Nasceu um monte de cevada no meio do meu trigo, não tá muito bom. não tava no plano essa Não cevada. tava no plano, mas tudo bem. A gente dá um jeito depois. Mas tá bonita, a planta tá bonita. Foi um bom ano para a cultura de inverno, tanto para o milho quanto para o trigo. Mesmo com esse calor que tá vindo Mesmo aí com do esse El calor Niño? agora. Aham, É mesmo? o milho já está sendo colhido, né? Uhum. Em toda a nossa região, a safra do milho já está sendo colhida. E a do trigo, logo, logo já começa também. Então, assim, a gente se livrou, por exemplo, de geadas, Uhum. tanto no milho quanto no trigo. O milho sofre mais com o efeito de geada do que o trigo. O trigo gosta do frio. Mas esse ano, felizmente, a gente não teve. Lembra de 2021? Teve uma grande geada, Uhum. acabou com milharais no Paraná inteiro. Foi um prejuízo muito grande para a agricultura, mas esse ano tá tudo bem, graças a Deus. Amém. Amém. Eu tenho 2 perguntinhas ainda aqui. Você tem perguntinhas aí? Eu tenho uma perguntinha boa aqui. Então vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos ver. São as Ah. nossas finais. Ah, Patrícia, o que a televisão te deu que você vai levar pro resto da vida? a televisão, eu vou levar para o resto da minha vida o respeito às pessoas. A televisão me ensinou a olhar no olho das pessoas e a não julgar ninguém, absolutamente ninguém. E me ensinou como conversar com as pessoas. Eu digo para vocês que eu não perdi uma única entrevista. Não me lembro de chegar num entrevistado e ver o pavor dele quando vê a câmera de televisão, quando vê o microfone. E ele fala para mim, Patrícia, eu não vou conseguir falar, eu estou nervoso, eu nunca falei na televisão. E eu consegui acalmar a pessoa e tirar dela o melhor, tirar dela o que ela tinha de melhor para falar daquela determinada situação. Eu não perdi a entrevista, porque eu consegui olhar para a pessoa, acalmar a pessoa, conversar com a pessoa e gravar e ficar sempre uma boa entrevista, ou, na maioria das Uhum. vezes, uma boa entrevista. Então, o que eu aprendi foi isso, esse respeito ao que qualquer pessoa tenha para me dizer. E respeito com a história delas, contar a história delas de forma fidedigna. Eu jamais fazia uma manchete enganosa Pra chamar atenção. para chamar né? atenção, para ter likes, né? Para ter. Uhum. Não. Se aquilo estava na manchete, é porque aquilo era real. Eu não inventava notícia. Eu contava a história das pessoas ou dos fatos. Então, isso eu aprendi na televisão. A partir do 3 que eu tirei lá na Universidade Estadual de Londrina. Hoje, com você fora das telas, o que significa o sucesso pra você? Nossa. Sucesso para mim nunca foi algo que eu almejasse. E não me considero uma mulher de sucesso na minha carreira. Não. O sucesso para mim, ele é coisa de ator, sabe? É coisa de Uhum. fama. Não é isso que é importante para mim. O mais importante é o respeito das pessoas, o respeito dos meus pares, dos jornalistas meus pares, né? Por um texto que eu escrevo, por exemplo. Poxa, Pivita, esse texto está muito legal. Para o jornalista, não tem elogio melhor do que elogiar o teu texto. Alguns desafios que eu recebi na carreira. Uma vez um editor de Curitiba me ligou, Norberto Oda. Ele era maravilhoso também e editava o Meu Paraná. Ele me deu inúmeros desafios. E eu adorava quando ele me ligava, Piveta, olha, lê para mim esse livro de Byung-Chul Han. Foi o último dele. Byung-Chul Han, um filósofo da atualidade aí, que discute muito a sociedade do cansaço. Acho Uhum. até que esse termo foi... Por causa dele. Foi ele que criou, Byung-Chul Han. Coreano, alemão, naturalizado alemão. Eu li o livro, falei, meu Deus, quem é esse cara, esse Byung-Chul Han? Como é que a gente vai construir um programa inteiro com 18 minutos, né, baseado nesse livro dele?
E daí o Norberto foi me dando algumas dicas. Olha, vamos tentar entrevistar pessoas que tenham trocado de profissão porque estavam vivendo essa sociedade do cansaço na profissão que ela tinha e tal. Aí eu e a Cristiane Oia começamos atrás, produtora Cristiane Oia, fomos atrás de personagens e acabamos construindo um programa que ficou muito legal. E de um assunto mais complexo, né? Uhum. Então, eu gostava desses desafios, né? O Norberto era expert em me passar esses desafios e a gente conseguia transformar isso num programa gostoso de ver, né? E com informação. Então, isso me fazia bem. Isso sempre me fez bem. Então, era isso que isso que para mim é sucesso, sabe? Era isso. Era esse respeito dos meus pares, receber desafios E cumpri-los, cumpri-los, né? Muito bem feito. Então, para mim, o sucesso era isso. E o sucesso agora, que eu não tenho mais a Uhum. visibilidade de uma emissora como a Globo, é continuar fazendo qualquer coisa bem feito. Chegar com o trator no monte de pedra que eu tenho lá na minha propriedade rural, pedrinha ali, e tentar mudar, porque naquele outro lugar vai atrapalhar menos, uma máquina vai conseguir se movimentar melhor, entendeu? Então, para mim é isso, estar sempre buscando fazer bem feito qualquer coisa que eu me disponho a fazer. Isso que me faz bem, entende? Uhum. É isso. Olhando para trás, você mudaria alguma coisa na sua trajetória? Absolutamente nada. Talvez mudaria. Talvez já entrasse na faculdade mais engajada dentro do jornalismo, sabe? Com mais leitura, com mais repertório de leitura, né? Da sociologia, da filosofia, do relacionamento dessas disciplinas com o jornalismo. Talvez isso eu teria mudado, né? Aproveitar melhor a minha formação, sabe? Não sei se isso teria reflexos na minha carreira, mas talvez aproveitar melhor a universidade pública, excelente. Não paguei R$ 1 para me formar, para ser jornalista. Foi a UEL que me fez jornalista, né? A UEL que forma milhares de profissionais aí ao longo dos anos. Então, eu deveria ter aproveitado mais a minha universidade, sabe? Porque a gente é muito novinha quando a gente vai, né? A gente não. Eu também penso a mesma coisa quando eu penso nos cursos que eu já fiz e tal. Eu falo, gente, por que eu não aproveitei? Muita imaturidade. A gente entra né? muito novo. E eu acho isso uma deficiência do ensino médio. Os professores no ensino médio tinham que abrir a mente das pessoas, sabe? Dos estudantes para o mundo universitário. Tinha que ter uma disciplina para isso, sabe? Para te dizer como é que você tem que, né? Para te empolgar para você entrar numa O universidade. próximo passo, né? Porque é completamente diferente do ensino médio. E a gente chega lá muito despreparado, né? Então, se eu tivesse que mudar alguma coisa, seria isso. Aproveitar melhor a minha universidade. E alguém que esteja com esse desejo que você teve de mudar de carreira, talvez pela sociedade do cansaço. Aliás, foi por isso que você... Também, esse Depois de programa, ter lido, ele jogou mexeu. algumas estrelinhas na minha mente. Eu já estava nesse processo de tentar me desvincular do jornalismo diário e esse programa específico, ele também me deu subsídios para amadurecer o que eu vinha tentando amadurecer. E aí, o que você diria para uma pessoa que está nessa situação? O que eu diria? Primeiro, ela tem que identificar o cansaço que ela está sentindo. É um cansaço físico ou é um cansaço mental? Se for um cansaço mental, é sério. Tem que olhar para isso com cuidado, sabe? Tem que procurar uma ajuda, tem que ir para uma terapia, tem que entender se aquele cansaço mental está vinculado com o seu trabalho. Se tiver, ela tem que agir, porque senão ela pode causar algum problema maior, né? Alguma questão de saúde mais séria, mais importante, que demande muito mais cuidado. Então, se ela detectar isso no início,
que ela procure ajuda para entender o que está acontecendo com ela. Agora, se for só um cansaço físico, bora para frente, gente. É assim Não mesmo. tem o que fazer, não. Cansaço físico, amiga. Chega em casa, toma banho, vai dormir, levanta no outro dia e bola para frente. Porque não dá pra gente, né? Ser aí a geração do nem, porque não é isso que vai mover a nossa sociedade, né? Então, um pouco de esforço nosso, ele é necessário, né? Trabalho não teria esse nome, né? Se não tivesse que Se não fosse se não trabalhoso, fosse né? trabalhoso, Perdendo né? energia. Então, assim, o cansaço físico, ele é diferente do mental. Primeiro, tem que identificar o que é um, o que é outro, e se for mental, tem que procurar ajuda para entender qual o grau disso e o que fazer para, né, se desvencilhar disso que pode ser um problema bem mais sério. Tenho mais milhares de perguntas, mas eu vou fazer mais uma ainda. Manda. Você voltaria pra TV? Ai, pergunta difícil também. Eu vou responder assim, eu até já respondi, eu acho. Para o jornalismo diário, não. Esse não. Porque esse me esgotou fisicamente e estava me esgotando mentalmente também. Então, para o jornalismo diário, acho que não. Mas não sei. Para outros programas, para outras linhas, eu não sei, de verdade. Até diria para vocês, olha, não voltaria ou voltaria, mas eu nunca fiz outra coisa, né? Então, dizer para vocês assim, um programa de entretenimento eu faria? Não, não sei, tá? Porque eu nunca fiz, né? E se eu me dispuser a fazer, eu vou querer fazer muito bem feito. E se eu entender que no meu processo de buscar fazer eu não vou conseguir, eu caio fora. Entende? Mais ou menos assim. Um ciclo realmente se fechou ali para você, então. O diário, sim. O jornalismo diário, sim. Importantíssimo, eu digo, né? O jornalismo diário, ele é necessário para uma cidade, para uma região, para um estado. Ele é necessário, tem que ter. Mas ele te esgota também, sabe? Ao longo de muitos anos, ele vai te esgotando. E aí eu cheguei no meu limite e decidi que seria melhor eu dar um tempo. Posso dizer que ainda vejo Patrícia Pivetta com um programa rural. Programa rural, bom, hein? Não é? Eu acho, Uns gente. especiais, um semanal. Um semanal aí, um especial desse, como você falou que vocês faziam. Esse era muito legal, mas semanal dá muito trabalho também, né? Vocês que mexem com semanal, nossa. Não é só um dia, não. né? Uma vez por semana, não. Dá muito trabalho, Tem que ralar muito, né? Tem, produção por trás é grande. Exato. Pra ir um pouquinho só no ar. Que delícia de conversa. Nossa, a gente sai daqui realmente... mais encantada. Calma, o que eu falei no meio, ele com vontade de ser amiga. Porque você mas passa... vamos ser. Vamos, por favor. Tranquilidade, tanto conhecimento, tanto repertório que você tem e fala assim. E como é gostoso conversar com você. Gente, eu que agradeço. E eu acho fundamental esse trabalho que vocês fazem de ouvir pessoas, de mostrar realidades distintas. Eu vi um podcast que vocês fizeram com um casal, né, relacionado à saúde, foi muito bacana. Então, esse espaço que vocês têm para ouvir vozes completamente distintas e nesse bate-papo descontraído, leve, ele é muito bacana. Então, vocês também estão de parabéns e agradeço mais uma vez o convite, foi uma honra. Ai, obrigada. Ela falou que vai gravar o começo. E eu vou gravar o final. Prestou atenção em tudo. Com certeza, esse vai ser um corte nosso. Obrigada, Patrícia, mesmo por você ter aceitado. E assim, a gente tá muito feliz. E fechando uma temporada com uma entrevista tão importante dessa, tanto pra gente quanto pra quem tá em casa, com certeza. Porque assim, não te ver mais diariamente na TV, com certeza as pessoas sentem falta. Eu agradeço muito, de verdade mesmo, de coração. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais uma temporada do Corta Pra Elas. Logo estaremos de volta com não surpresas. É um adeus. Não é um adeus. É só um respiro, porque a gente precisa desse respiro também, assim como a Pivetta comentou hoje. Mas estaremos aí nas nossas redes sociais, principalmente agora no Instagram, @cortapraelas. Já segue ela lá.
E aproveita para seguir nos outros canais também, Nos outros né? canais também, Spotify, YouTube, TikTok a gente tá devagar, mas a gente vai É, a conseguir gente chega mexer lá. melhor Conflito lá. de geração, mas a gente chega lá. É isso aí. E obrigado por vocês estarem aqui com a gente também. Até a próxima temporada. Beijo! Tchau!